Então, meus queridos alunos, né, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade no conteúdo função afim, tá? E a aula de hoje é sobre a taxa de variação média da função, certo? Não esquecendo aqueles que não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, né? E deem aquele like também, tá certo? Então vamos lá. Ó. Taxa de variação. A definição, ela diz o seguinte: considerando uma função, né, f dos reais no reais e dois números reais, ó, x1 e x2. São dois números distintos, né? Então, olha, como eu tenho aqui no eixo x, eu posso dizer que o 4 é o x2 e o 2 é o x1, certo? São dois números distintos. Ó. E tais que, olha, x1 menor que x2. Você observa que isso é verdade, ó. X1 é 2, é menor que x2, que é 4, certo? Então, olha, a taxa de variação média da função no intervalo, nesse intervalo, né, de x1 e x2, entre 2 e 4, é dada por f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, tá? Então, nós vamos ver que essa taxa de variação média, que representa esse gráfico aqui, digamos assim, né? Aqui é o gráfico dessa função. A gente vai ver aqui, olha, que a taxa de variação é a inclinação da reta, né? É o valor de A da função, né? Nós sabemos que toda função afim ela tem essa forma aqui, ax mais b, né? F de x igual a x mais b. Nós sabemos que o b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. É aquele que dá a inclinação da reta, certo? Então, olha, é como se nós tivéssemos aqui, ó, digamos, o que representa o valor de a na função. Ó. É justamente ele dá a inclinação da reta. Quanto maior o valor de a, maior a inclinação. Quanto menor o valor de a, menor vai ser a inclinação. Tá certo? E aí, olha, nós podemos, digamos assim, analisar esse gráfico, né, que representa aqui esse gráfico, eu não coloquei o enunciado, mas ele representa uma corrida de táxi, né, onde o eixo y, né, y é o preço a pagar em reais e o eixo x é a quilometragem, né, que você vai andar no táxi. Conforme, olha, a quilometragem aumenta, né, você pode observar, o valor a pagar também aumenta, certo? Então, nós podemos fazer uma análise desse gráfico justamente utilizando a taxa de variação. Então, é muito simples. Nós vamos pegar aqui, né, os valores de x1 e x2 substituir na fórmula. E o valor de f de x2 e f de x1 são justamente esse. Ó. O ponto aqui referente a x1, o 10 aqui, ele vai ser o f de x1. E esse ponto aqui, o x2, olha, o 4 que é referente a x2, fazendo a projeção para o eixo y, aqui esse 15,50 vai ser o f de x2, certo? E aí podemos substituir aqui na fórmula. Então, o valor de A vai ser igual. F de x2, olha, é 15,50 menos f de x1. Quanto que vale f de x1? É 10 reais, né? Certo? Sobre x2, olha, quanto que vale o x2? É 4 menos o x1, que é 2. Então, olha, fazendo a continha aqui, ó, 15,50 menos 10 dá 5,50, né? Dá para fazer mentalmente. E aqui, olha, 4 menos 2 é 2, certo? Dividindo isso daqui, ó, podemos fazer mentalmente também, ó. 5 reais dividido por 2 dá 2,50. 50 centavos dividido por 2 dá 25 centavos. Então, 2,50 mais 25 centavos
dá 2,75 centavos, certo? Esse resultado aqui, ó, ele significa, ó, que a cada quilômetro rodado, né, a cada quilômetro rodado, a variação, né, desse gráfico aqui, que representa uma corrida de táxi, é 2,75 centavos, tá? Beleza? Aí temos uma observação também, ó, com relação à taxa de variação, porque quando a questão ela der o gráfico e pedir a taxa de variação, você vai calcular através dessa formulazinha aqui, tá? Mas quando, olha, ela não der o gráfico e der a função apenas, ó, foi que eu coloquei essa observação, ó. Quando a função dada for do tipo f de x igual a x mais b, a taxa de variação é dada pelo coeficiente A. Você observa lá qual é o valor do coeficiente A, aí você não precisa fazer cálculo nenhum. Beleza, pessoal? Aí, continuando, ó, vamos resolver o exemplo 13. O exemplo 13, ele diz o seguinte, ó, um automóvel andava a 72 km por hora, o que equivale, olha, a 20 metros por segundo, tá? Então, o automóvel, no instante lá inicial, ele estava a 20 metros por segundo. Digamos que você vai no carro, né? A velocidade no carro que você vê lá que está marcando lá no velocímetro é 20 metros por segundo. No caso, o carro ele marca em quilômetros por hora, né? Mas digamos que seja 20 metros por segundo, até o momento que é freado, né? Então você está indo no carro, né, a 20 metros por segundo, aí tem aquele momento que você freia o carro. Com isso, olha, a sua velocidade em metro por segundo, tá? M/S, né? Varia em função do tempo. Então, aqui até coloquei aqui o gráfico, olha. O eixo Y é da velocidade em metros por segundo e o eixo X do tempo em segundos. Então, a velocidade varia, né? A sua velocidade V em metro por segundo varia em função do tempo T em segundos, tá? De acordo com a lei, olha, é dado a lei aqui, olha. Então, a lei dessa função que representa essa situação aqui, eu vou colocar aqui, olha, V que é igual. Eu vou até arrumar, olha, da forma que a gente vê, ó, a gente coloca a primeira variável, né? Então, aqui vai ser menos 4t mais 20. Eu vou arrumar só para ficar da forma da função afim, certo? Até o instante, olha, de acordo com a lei, V igual a 20 menos 4t, até o instante que o automóvel para completamente, ó. Então, até colocou aqui, ó, quando o automóvel para completamente, qual a sua velocidade? É zero, né? Você vai num carro, né, a 20 metros por segundo, quando você para totalmente, qual é a sua velocidade? É zero. Essa é a interpretação, tá bom? Então, com isso, olha, nós podemos resolver aqui a letra A, ó. A letra A, ela quer saber qual é o instante. Quando falar em instante, nós já sabemos que a questão ela quer o valor de t. Então, ó, qual é o instante em que o automóvel para completamente, certo? Quando ele para completamente, nós já vimos aqui, ó, o v é igual a zero. Então, para você saber, olha, como a gente observa aqui nessa lei, dessa função, temos duas variáveis, o v e o t. Estamos acostumados a ver o y e o x, né? Só que aqui é o v e o t, tá? Então, olha, para resolver a letra A, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o v por zero, olha. Quando eu substituo o v por zero, qual é a única letra que aparece aqui? É o t. E com isso, né, eu encontro o valor do t, que é o instante que o automóvel para completamente. Então, olha, isolando o t, eu vou passar o menos 4t para cá, ele vem positivo, que é igual a 20, ó, certo? Que é igual a 20.
Aí, o que eu fiz com o zero aqui? Eu somei com 4t. 4t mais 0 é 4t. Isolando t, olha, como é que o 4 passa, está multiplicando, passa para o segundo membro? Ele passa dividindo. Então, logo, o meu t aqui vai ser 5 e a unidade é segundos, tá? E com isso eu resolvo a letra A. Qual é o instante que o automóvel para completamente? No instante, 5 segundos. Depois de 5 segundos, né, que ele começa a contar, ele para completamente. Beleza? Aí, olha, podemos resolver aqui a letra B, ela quer saber qual o domínio da função, tá? Então, o domínio, a gente vai olhar aqui para o eixo X, né? Que é o eixo do tempo, certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, dá para responder a letra B e a C, ó. A letra C, ela quer que você construa o gráfico dessa função, que representa essa situação. Então, ó, nós podemos primeiro construir o gráfico e aí vai dar para observar bem o domínio da função, tá certo? Então, olha só, olha, como o enunciado da questão diz, né, que isso aqui é um problema de física, né, é o conteúdo da função afim, né? Você observa aqui, olha, na letra A, na verdade aqui nós estamos encontrando o zero, né, da função afim ou a raiz, certo? Mas com aplicação na física, né, que isso aqui é um problema de física, certo? E aí, olha, nós podemos construir o gráfico e observar bem como se comporta a função graficamente e vai dar para a gente ver bem o domínio da função, tá certo? Aí, olha só, seguindo aqui o enunciado do problema, olha, no instante inicial, ó, quando o t é zero, a gente começa a observar no instante inicial, certo? A velocidade aqui do automóvel era de 20 metros por segundo. Então, quando o t é zero, o v é 20. Nós temos o primeiro ponto aqui, olha, que é 0,20, né? Então, o ponto ele vai ser coincidente com o eixo y, que no caso aqui, o eixo y está representado pelo eixo da velocidade, né? Em metros por segundo. Então, esse primeiro ponto é 0,20, ó, tá? Quando, passados 5 segundos, olha, o automóvel ele para completamente. Qual é a sua velocidade? É zero. Então, esse outro ponto, ó, T é 5 e V é zero. Então, esse ponto ele vai ser coincidente com o eixo X. E aí podemos traçar a reta do gráfico, tá? Então, a reta do gráfico ela fica assim. Vamos mudar a cor aqui da reta do gráfico, certo? Então, olha, a reta do gráfico fica assim, ó, certo? Beleza? Então, olha, dessa maneira nós respondemos a letra C. Aí o domínio da função, olha, o domínio da função está no eixo X, olha. Se você observar o domínio da função, ele vem aqui do zero, né? Ele vem aqui do zero, fechado em zero, né? Fazendo a projeção aqui, ó, e fechado em 5. Então você pode escrever o domínio da função, tá? Que o domínio de f você pode escrever dessa maneira aqui, tá? Como nós aprendemos nas aulas anteriores. X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 5 e maior ou igual a 0, tá? Ou domínio de f fechado em 0 e fechado em 5, tá? As duas maneiras estão corretas. Beleza? Aí, com isso, ó, respondemos a letra B e a letra C, tá? Já a letra D é muito simples, tá? Respondendo aqui a letra D, que ela pergunta assim, qual a taxa de variação da função V? Quer saber a taxa de variação dessa função, da função V. Então, como nós colocamos, ó, e a gente observa aqui, ó,
que a função b, ela tem a forma, né, da função afim, aquela forma lá, vou até colocar aqui, ó, f de x igual a x mais b, né? Repara que eu tenho um termo aqui que está acompanhado de uma variável e eu tenho um termo independente. Então, como eu coloquei a observação aqui anteriormente, ó, quando a função dada for do tipo f de x igual a x mais b, a taxa de variação é dada pelo coeficiente a. Então, o coeficiente a aqui que representa essa função aqui é o menos 4. Então, apenas isso, tá? Então, esse a aqui é a taxa de variação. É a taxa de variação. Beleza? Espero que tenham entendido. Um abraço a todos.